Fala, seguidores do SMC Trading BR. Uma aula diferente aqui hoje. Eu vou fazer uma recapitulação aqui de um trade. É interessante falar que eu até botei esse trade lá no Instagram e perguntei ao pessoal, né, o que eles achavam dessa oportunidade. E aí algumas pessoas responderam corretamente, diversas respostas interessantes. E eu ia postar no Instagram, né, a resposta, mas assim, a pessoa me pede muito que eu explique meus trades pelo YouTube. E aí eu vou fazer isso nesse trade aqui, vou recapitular esse trade de ontem, dessa sexta-feira, dia 29 de julho. Trade que eu peguei, que me deu aí 700 pontos. Ele pagou até mais de 1.000, mas na verdade eu fiquei tranquilo ali, peguei meu alvo, a liquidez junto com o fechamento aqui, né, o toque nesse gap. Então fiquei muito tranquilo para sair desse trade aí. Tem gente que fala, poxa, eu saí do trade, pagou mais 300 pontos, pagou mais 400 pontos. Enfim, eu não fico com essa sensação porque eu foco naquilo que a minha técnica pregou, ou seja, minha entrada, minha saída são técnicas. Ele poderia reagir e voltar tudo, ele poderia ir romper. A gente não está aqui para adivinhar nada que o gráfico faz, a gente está aqui para reagir àquilo que ele está nos mostrando, à história que ele está nos contando. E eu busquei meu alvo nessa liquidez, pessoal da sala, né, algumas pessoas pegaram também esse trade muito bom. E eu vou explicar para vocês aqui agora qual foi o racional para entrar nessa operação. Antes disso, quero saber se vocês estão inscritos no canal, se vocês estão curtindo, deixando aquele like, compartilhando os nossos vídeos. Isso é muito, muito importante para que a gente possa contribuir com a entrega, né? Quanto mais vocês ajudam o canal a crescer, mais o YouTube ele entrega a mais pessoas e por consequência mais pessoas vindo para o mundo do SMC e podendo ter essa leitura de mercado que de fato mostra o que está acontecendo e não fica dependente aí de indicadores, de médias, de nada disso. Então esse é o nosso foco aqui. Dito isso aí, conto com vocês para o crescimento desse canal, para deixar o like. Vamos lá falar um pouquinho agora desse trade, né? Veja bem, o mercado abriu com esse gap, interessante quando ele abre com um gap tão grande assim, isso aí gera movimentos fortes, né, no dia. Então ele foi lá, tocou aqui nesse imbalance do 15 minutos, ele mitigou o imbalance completamente, vejam. Ao mitigar completamente o imbalance, ele veio aqui na região dos 79%, que é uma região de extremidade de movimento, é uma região respeitada dentro do SMC que nos permite pegar operações nessas regiões com um bom risco-retorno. Vamos lá, ele foi lá, só que não tinha nenhum ponto aqui para eu pegar essa operação. Eu aguardei ele fazer o movimento. Que movimento? Ele chegou aqui, fez uma troca de característica, continuou a queda, fez um boys. Quando ele fez o boys, eu já liguei o alerta. Olhei aqui onde tinha liquidez, tinha essa liquidez e tinha essa liquidez aqui, que foi a liquidez que eu considerei. Não entrei nesse trade aqui exatamente pela liquidez e vi que aqui ele tinha deixado um order block no meio do caminho. Vocês me perguntam algumas vezes, né? Como é que eu marco o order block no meio do caminho? Veja bem, olha que order block interessante. Ele veio caindo aqui para fazer o choke. Antes de fazer o choke, a troca de característica, o que ele fez? Ele fez aqui uma microestrutura, ou seja, o que é microestrutura, Varley? É isso aqui, ó. Fundo, ele foi ali, deixou um topinho e continuou caindo. Ele fez uma microestrutura, que é uma estrutura dentro da estrutura interna. É um assunto assim um pouco mais avançado que requer olhos mais treinados para enxergar. Vamos lá. Fez aqui essa microestrutura. Quando ele fez essa microestrutura, a gente marcou esse order block no meio do caminho. Lembrando que o order block no meio do caminho, para ser marcado, precisa ser um order block de cor oposta. Que é, como assim de cor oposta? De direção oposta. Se o gráfico está caindo, a gente aqui nesse caso tem que marcar um candle comprador, que foi de fato aqui o que eu fiz. Tinha o candle comprador e tinha o imbalance. Lembram que o imbalance ele chama o preço. Aí, atenção, que eu já dei uma aula para vocês sobre isso, né? Ele chama o preço, mas não significa que só porque ele está chamando o preço, porque ele está induzindo o preço a vir buscar essa região, que o preço vai parar exatamente nele. Então, é um ponto para se buscar confluência para entrar na operação. Coloquei aqui o meu stop, ou a minha entrada, com stopzinho ali, 150 pontos, levando em consideração principalmente aqui que ele veio consumir a liquidez, que ele ia buscar o imbalance, que ele tinha esse order block aqui para defender o preço, um bloqueio de ordens, e assim, ele veio até aqui e ele parou no toque aqui do imbalance. Eu botei minha entrada até um pouco mais abaixo, né? Ele parou aqui no toque desse imbalance, né?
certinho ali no toque do embalo. Se ele poderia ter ido buscar um pouco mais assim, poderia. Se ele chegasse aqui onde está meu stop, certamente ele iria buscar essa região de cima. Eu entraria novamente na operação. Mas ele já parou na minha primeira entrada. Então ele veio aqui, buscou a minha entrada e foi em direção ao meu alvo. O primeiro alvo poderia ser no order block, que estava jogando o preço para cima. Poderia, gente. Porém, o que acontecia aqui? Qual foi a minha visão, minha leitura? Como eu sempre falo, o gráfico ele conta uma história e essa história reflete um caminho que ele tende a seguir. Ele, quando ele voltou a subir, ele não ganhou esse topo aqui. O que esse topo representa? Esse topo representa o topo que gerou esse fundo. Então, se ele não ganha esse topo, ele está gerando um flow do mercado que diz que ele tende a buscar novos fundos. Então, quando ele volta para buscar novos fundos, não tinha por que sair aqui nesse primeiro order block. Se sair nesse primeiro order block, daria um alvo de 450 pontos. Estaria bom? Estaria, mas tinha alvo para baixo. Eu gosto de pegar meus alvos ali, 3 para 1, gosto, mas ele muitas vezes leva, mas se ele me der 5, 6, 7, 8, 9, 10 e for uma operação com tal clareza como era essa aqui, eu vou buscar sim, e foi o que eu fiz. Botei meu alvo onde no consumo da liquidez, que pegava também ali o gap. Eu peguei 705 pontos, foi esse aqui o meu trade. Peguei 705 pontos nessa operação, buscando ali o toque, né, desse gap. Como eu já falei para vocês, o gap ele é um candle. Por ser um candle, deixa aqui um vácuo. Esse vácuo é o desequilíbrio do preço, que como a gente já sabe é a mesma coisa de um imbalance. Então, quem pergunta como que você lê o gap, como que você analisa o gap, qual a função do gap nas suas operações? A função do gap nas minhas operações é como se fosse uma função de um imbalance, uma função de um fair value gap. Então, dentro do Smart Money, a gente analisa dessa forma. Traça ele ali, quando vê alguma possibilidade interessante, aguarda voltar nessa região e vê como ele reage aqui. Primeiro ele tocou, depois reagiu, mas continuou caindo, quebrando aqui a estrutura para baixo. Quem foi carregando esse trade e levou ali, ou carregando barra, olhando até pelos 5 minutos, vamos ver como se ele pelos 5 minutos aqui, como é que foi que ele pagou pelos 5 minutos. Pelos 5 minutos estava aqui o stop, caiu, rompeu, fechou aqui. Pelos 5 minutos daria para pegar aí até aqui, pegaria uns 880 pontos, movendo ele ali no barra, teria dado também uma boa operação. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo diferente. Prometo que farei mais. Vocês me pedem muito, né, vídeos assim explicando as minhas entradas, como eu faço a operação. E aí, esse eu deixei o quiz lá, né? Participem no Instagram. Quando eu perguntar, coloquem lá a visão de vocês. E a participação de vocês é importante para que eu entenda qual a leitura que vocês têm do mercado e de que forma essa leitura que vocês têm do mercado ali eu posso vir a contribuir com a formação de vocês, tanto em conteúdo no Instagram como em conteúdo aqui também no YouTube. Dito isso, muito obrigado, estaremos juntos e até o próximo vídeo aí. Eu estou preparando um vídeo bem legal para vocês, fiquem atentos aí, mais um vídeo do curso de SMC que eu vou postar lá. Um abraço e até o próximo vídeo.